O Flamengo pode estar preparando uma das movimentações mais agressivas do futebol brasileiro nos últimos anos. E o nome da vez é Danilo, do Botafogo. A informação caiu como bomba, porque os valores assustam até quem acompanha o mercado europeu. A proposta apresentada gira na casa dos 32 milhões de euros. É dinheiro pesado. E o mais curioso nisso tudo é que o clima no Botafogo já começa a ficar estranho. O volante foi afastado dos treinos e jogos depois de pedir para ficar fora da partida contra o Corinthians. E isso, claramente, acendeu um alerta interno. Tem cara de jogador com a cabeça fora do clube. Só que aí entra um detalhe importante. O sonho dele ainda é a Europa. E tanto o staff quanto a diretoria sabem que existem contatos acontecendo nos bastidores. Só que o Flamengo apareceu forte no circuito. E não sozinho. O Palmeiras também monitora a situação e teria sinalizado números ainda maiores. Ou seja, virou leilão. E quando dois rivais entram numa disputa desse tamanho, o mercado inteiro começa a se movimentar. E aqui entra uma coisa que pouca gente está falando. Se o Flamengo realmente estiver disposto a investir tudo isso num volante, significa que o clube prepara uma reformulação muito mais pesada do que parecia semanas atrás. Porque ao mesmo tempo em que tenta fechar reforços de impacto, o clube também começa a desenhar possíveis saídas importantes do elenco. E alguns nomes pegam muita gente de surpresa. O Luiz Araújo, por exemplo, virou alvo de vários clubes. São Paulo monitora, Cruzeiro e Atlético também fizeram contatos, além de sondagens vindas do mundo árabe e até da MLS. E sinceramente, não parece aquele tipo de rumor aleatório. Tem movimentação acontecendo. O Everton Cebolinha também entrou numa zona perigosa dentro do elenco. O Flamengo não deve dificultar uma saída caso apareça proposta interessante. Corinthians e Grêmio já demonstraram interesse, mas sem avanço concreto até agora. Mesmo assim, o simples fato do clube aceitar conversar já mostra que o cenário mudou. E tem outro detalhe importante. Everton Araújo começou a chamar a atenção de clubes europeus, ou seja, o Flamengo pode perder peças justamente num momento decisivo da temporada. Só que enquanto o mercado pega fogo nos bastidores, dentro de campo o clima também está pressionado, porque o jogo contra o Estudiantes virou praticamente uma final antecipada na Libertadores. O Flamengo vem de atuações bem abaixo contra a Vitória e Atlético, e a torcida começou a cobrar pesado desempenho, intensidade e principalmente identidade do time. Leonardo Jardim sabe disso, e a partida dessa quarta virou um teste enorme para a comissão técnica. A boa notícia para o Flamengo é que alguns nomes importantes estão voltando. Jorginho e Everton Araújo retornam depois de suspensão. De La Cruz volta após ser poupado. Luiz Araújo reaparece depois de resolver problemas pessoais. E ainda existe expectativa por Pulgar e Plata, mas mesmo com os retornos, ainda tem dúvida no time. Bruno Henrique pode ganhar vaga entre os titulares. Carrascal disputa espaço. Samuel Lino também corre risco de sair da equipe. E dá para perceber que o Jardim ainda busca o encaixe ideal. O provável Flamengo tem Rossi no gol, Emerson Royal ou Varela na lateral, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, Alexandro na esquerda, Everton Araújo, Jorginho e Paquetá no meio, com Carrascal, Pedro e Samuel Lino mais à frente. E falando em Pedro, o atacante acabou entrando num assunto que repercutiu bastante depois da convocação da seleção brasileira. Carlo Ancelotti praticamente admitiu que o atacante esteve muito perto da lista final da Copa. O treinador comentou sobre os jogadores que ficaram fora e deixou claro que a disputa foi extremamente pesada. Mesmo sem citar diretamente o Pedro naquele momento, ficou evidente que o camisa 9 estava no radar. E isso gera um debate enorme, porque muita gente esperava ver o Pedro nessa convocação, principalmente pela fase que ele vive, quando está inteiro fisicamente. Só que ao mesmo tempo, existe concorrência pesada no ataque da seleção, e Ancelotti avaliou mais de 60 jogadores antes de fechar a lista. Só que vou falar uma coisa, dependendo do que acontecer nessa reta de temporada, essa ausência pode virar combustível pro Pedro explodir ainda mais no Flamengo. Jogador desse nível costuma responder dentro de campo. E o timing disso tudo é curioso, porque o Flamengo entra numa sequência que pode mudar completamente o rumo da temporada. Tem Libertadores, confronto direto com o Palmeiras no Brasileirão e um ambiente de pressão crescendo a cada rodada. E aí junta tudo: mercado bilionário, jogadores podendo sair, reformulação interna, pressão por resultado, convocação polêmica, disputa por liderança. Parece que o clube entrou naquele momento da temporada onde qualquer decisão pode explodir de um lado ou do outro. Enquanto isso, o jogo contra o Estudiantes ganhou cara de decisão total.
O Flamengo lidera o grupo com 7 pontos, mas o time argentino vem logo atrás. Vitória no Maracanã praticamente encaminha a classificação para as oitavas, ainda mais porque o clube carioca aguarda a confirmação oficial dos pontos do jogo cancelado contra o Independiente Medellín. Só que se o desempenho voltar a ser ruim, a pressão vai aumentar muito rápido, porque o torcedor já começou a perceber que existe uma diferença entre elenco forte no papel e time funcionando dentro de campo. E esse talvez seja o maior desafio do Leonardo Jardim hoje. O mais impressionante é que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. O Flamengo vive dias completamente caóticos entre bastidores, mercado e decisões dentro de campo. E sinceramente, parece só o começo. Quero saber de vocês. O Flamengo faz certo em investir pesado no Danilo, mesmo podendo perder outras peças importantes? E sobre o Pedro, ele merecia estar na lista da seleção ou Ancelotti acertou?